Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Estamos aí na última semana do ano, às vésperas do Réveillon, e normalmente essa época é quando a gente costuma olhar para o passado, olhar para o ano, fazer a nossa retrospectiva individual e pensar como que foi o ano, o que aconteceu. Então por isso hoje eu trago esse tema da retrospectiva e aquilo que acompanha normalmente o nosso momento de olhar para o passado, que é a autocobrança. Nessa fase do ano, nessas últimas semanas, últimos meses, a gente costuma cantar aquela velha música: Então é Natal, o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. E eu quero focar nessa pergunta do o que você fez. Como foi seu ano? Como que foi passar por 2021 no meio de tantas dificuldades que todo mundo enfrentou, ainda envolvidos com as limitações da pandemia, o distanciamento das pessoas, o medo do adoecimento e até mesmo o adoecimento. Muitas pessoas que perderam entes queridos, seja por Covid, seja por outras doenças, acidentes. Muitas pessoas que tiveram momentos difíceis, de adoecimento mental, de sofrimento físico, doenças físicas e dificuldades, as mais diversas, que acompanham o dia a dia da gente ao longo da vida, Esse ano também a gente fez diversos encontros aqui semanais falando sobre diversos temas. Foi um ano também bastante produtivo nesse sentido, daquilo que a gente conseguiu discutir ou trabalhar nesses pequenos poucos minutos que a gente passa aqui falando sobre alguma coisa. E quando a gente costuma fazer esse processo de olhar para o passado, fazer a nossa própria retrospectiva, a gente costuma ver quais que foram os planos que a gente traçou no início do ano, que conseguiu realizar, quais foram as coisas que a gente deixou no meio do caminho, quantas coisas a gente começou e acabou não fazendo, seja investimento pessoal, estudo, exercício físico, dieta, até mesmo terapia, muitas coisas, que no vai e vem da vida, do dia a dia, a gente acaba deixando de lado, acaba fazendo coisas que não planejamos ou deixando de fazer aquelas que nós planejamos. E que normalmente a gente costuma olhar para o passado com uma certa autocobrança, em especial quando se faz uma retrospectiva. E eu quero trazer esse ponto de que às vezes a gente costuma muito olhar para trás, olhar para aquilo que já aconteceu, com um filtro muito negativo. A gente costuma ter uma visão negativa do passado que é acompanhado de uma autocobrança. Um pensamento de por que eu não fiz, por que eu desisti no meio do caminho, o que eu deixei para trás. E isso às vezes vai martelando na mente da gente, como um preguinho que vai furando, vai furando, vai furando, só que sangra, A gente sofre também com as várias coisas que a gente coloca sobre a nossa mente, sobre o nosso psiquismo de cobrança, de culpa, de arrependimento, e que nem sempre isso traz consequências positivas. Simplesmente olhar para o passado e se culpar pelo que não fez não é suficiente para mudar o futuro. Mudar envolve algo mais do que simplesmente se autocobrar ou se arrepender daquilo que fez ou deixou de fazer, e daquilo que foge do controle, uma vez que a vida não é assim tão programada, a gente não consegue fazer tudo o que quer ou não consegue simplesmente ter o controle sobre todas as coisas. Muito da vida, ou a maior parte da vida, está na ordem do incontrolável, do inesperado, daquilo que acontece. E a gente já tem que aprender a lidar com isso. Ninguém nasce com manual, ninguém nasce com bula, e é no dia a dia que a gente vai aprendendo a viver. A vida que acontece dia após dia. Então, esses pensamentos que a gente costuma ter, negativos, escondem também alguns processos e alguns mecanismos que funcionam em nós, que às vezes faz a gente se perder no meio do caminho ou não conseguir aquilo que a gente planeja fazer, que é, por exemplo, a autossabotagem. Muitas vezes, no início do ano ou em outros momentos, a gente planeja, vou fazer isso. Só que começa, às vezes tem um certo ânimo, uma motivação suficiente, daí a pouco a gente vai deixando, vai se cansando, vai largando a coisa no meio do caminho, vai encontrando mil dificuldades e não chega lá. E depois volta para a gente mesmo o remorso, o arrependimento, a autocobrança, e a coisa se torna um ciclo, um vício. Um vício em que a gente tem como resultado final sempre uma insatisfação.
né? A tentativa de fazer algo, uma autossabotagem que a gente faz e o resultado disso que é insatisfação, é mais cobrança e aí novo planejamento, uma nova autossabotagem e uma nova sensação de inquietação, né? de insatisfação consigo mesmo e com as coisas que a gente faz, né? Além das cobranças que a gente faz conosco mesmos, existem as cobranças que vêm de fora, né? E quando a gente olha para a sociedade, a gente vê na televisão, vê nos filmes, nas novelas, no rádio, na internet, em todos os lugares, milhares de cobranças. Seja saudável, tenha o carro do ano, tenha muito dinheiro, faça isso, viaje, seja feliz, seja feliz, seja feliz, né? O imperativo da felicidade, a ordem da felicidade que fica aí no mundo. Mas a que preço, né? Quando é que a gente consegue estar realmente 100% feliz em todos os momentos? É uma visão que é vendida para a gente, né? Para que a gente acredite que existe um momento da vida ou existe uma situação em que a gente vai ser plenamente feliz. E normalmente essa visão que é vendida para a gente, ela é acompanhada de uma ideia de que você é feliz comprando, gastando, mexendo com dinheiro. Tudo que você faz tem que envolver a aquisição de novos bens, de novas propriedades, a viagens. Não que isso seja ruim, mas a visão que é mostrada para a gente é que você tem que fazer muitas coisas que envolvem, né, a ostentação. Você tem que mostrar para os outros que você está bem, que você é bonito, que você tem um corpo fitness, um corpo sarado, que você viaja pelo mundo, que você é isso, que você é aquilo. Mas isso tem um preço, né? Nem todo mundo dá conta de fazer isso, e quando a gente olha, né, o cenário nacional, a gente percebe que há milhões de pessoas passando fome, pessoas próximas de nós que às vezes não têm o que comer em casa, né? Pessoas que às vezes não têm condições de investir na própria vida, de investir na educação, investir no lazer, né, no bem-estar familiar. E quando a gente olha essas situações, a gente pode parar um pouquinho e pensar, será que a cobrança que a gente faz, né, ela é justa? Ela é verdadeira? Né? Tudo aquilo que a gente coloca sobre nós mesmos enquanto um peso, enquanto um dever, será que deve ser assim? Né? Será que a gente, quando olha a realidade, quando a gente vê o mundo tal como ele é, né, será que a gente não precisa mudar um pouquinho o filtro? Né? E a proposta que eu quero trazer é essa, assim. É claro que a gente pode olhar para o passado e identificar, olha, poderia ter feito isso aqui diferente, neste momento, né, nessa situação eu acabei não sendo sério, não investindo em mim mesmo, não mantendo, né, a minha vontade agindo e procurar fazer alguma coisa com isso, claro, mas é importante também a gente mudar o nosso filtro e enxergar o que de bom aconteceu, né? Se hoje a gente está aqui na última semana do ano falando sobre essas coisas, é porque a gente viveu esse ano, ainda que seja aos trancos e barrancos, mas a gente chegou aqui, né? Talvez a gente não foi tão afetado por diversas situações difíceis que aconteceram, né? Talvez a gente, por mais que tenha sido difícil, tenha conseguido cuidar de si mesmo, cuidar das pessoas próximas, cuidar da própria saúde física, da saúde mental, da alimentação, né? Se a gente pode fazer muitas coisas boas, a gente tem que estar feliz, né? A gente tem que identificar que isso é algo muito bom, né? Que não basta só enxergar a vida com o fruto daquilo que eu não tenho, daquilo que está ruim, daquilo que é difícil, né? E mudar um pouco o cenário. Hoje em dia se fala muito em psicologia positiva ou programação neurolinguística, que ajuda as pessoas a mudar um pouco o filtro, assim, mudar o pensamento, né? Um pensamento que às vezes é muito negativista pode se tornar um pensamento positivo. A gente enxergar o que há de bom na vida, né? A gente enxergar aquilo que vale a pena também, né? Porque a gente enfrenta dificuldades e vai enfrentar até morrer, mas a gente também encontra alegrias, a gente encontra pessoas que estão ao nosso redor, a gente vive situações que valem a pena, né, viver a vida. Então, nesse final de ano, né, queria provocar você a pensar como é que foi esse ano e não olhar só aquilo que foi ruim. Olha também o que foi bom, veja, né, o investimento que você ou as pessoas ao seu redor fizeram para que a vida valesse a pena. Né? Todas as vezes em que, mesmo na dificuldade, você levantou da cama de manhã, saiu, né, da tristeza, saiu da depressão, saiu do sentimento de que nada ia dar certo e foi lá, mesmo com dificuldade, mesmo errando, mesmo tropeçando, mas tentou. Né? Então isso que faz valer a pena quando a gente olha para um ano difícil como esse, que foi o 2021, a gente pensar, bem, venci,
né? Dei conta de chegar até aqui, valeu a pena viver, né? Para que isso sirva também de motivação, para que a gente tente, né, fazer do 2022 um ano melhor do que esse. Né? Uma coisa que eu costumo dizer é que a gente, às vezes, tem uma visão de que assim, tal momento da vida, ou tal ano, tal dia vai ser o ápice, vai ser o topo da vida. Não, talvez não tenha que ser assim. Eu acho que todo dia pode ser o topo. Hoje você pode não estar no seu melhor dia, mas ele é o melhor, é o que você tem. Né? O que você tem é hoje. O que a vida está acontecendo é agora. O que passou, já passou, a gente não vai voltar atrás. O que vai vir, ainda vai vir. A gente pode se preparar, mas não é possível viver algo que ainda não aconteceu. A gente tem o hoje, e o hoje tem que ser suficiente. O seu dia de hoje tem que valer a pena, porque a vida está acontecendo, é agora, neste momento. Eu te quero agradecer a você, né, que acompanhou as nossas conversas durante esse ano, mesmo que não tenha acompanhado todas, né, agradeço por dar atenção, por pelo menos deixar eu falar aqui um pouquinho, talvez algo que sirva para você, que faça você pensar alguma coisa, né, agradeço pela companhia, pela parceria ao longo desse ano. No próximo ano a gente continua, ainda que em formato diferente, né, ainda virão coisas novas por aí, mas eu agradeço você, né, desejo um excelente fim de ano, uma boa virada de ano, né, com muita saúde, com muita felicidade para você, para sua família, para os seus entes queridos, né, que todos nós possamos ter um novo ano, né, com mais alegria, com mais vida, com mais generosidade e honestidade com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Um abraço e até a próxima.